Obrigado, Pai, pela Tua presença, que já foi tão fortemente manifestada durante o momento de adoração. Obrigado, Senhor, pelo Seu amor sobre nós. Que nesta noite, Pai, a Tua palavra encontre um lugar no nosso coração. Que nós possamos estar receptivos àquilo que o Senhor deseja falar e fazer. Nós nos submetemos à Tua vontade, Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Só deixa eu lembrar, que o pessoal esqueci hoje de manhã. Vocês viram que vai ter o encerramento sexta-feira, né? A nossa festa de gala. Então, você, jovem, adolescente, alguns adultos já perguntaram se podem vir. Gente, pode vir. Se o seu espírito, se a sua alma é jovem, venha, não tem problema nenhum. Pode vir, tá bom? Você só não pode esquecer de pegar o seu convite no final. Quem vai estar distribuindo o convite? O Diego vai estar distribuindo o convite. Tem que vir a caráter, todo mundo de gala. Vocês entenderam, né, gente? Vem de longo, enfim, é gala, tá bom? Mas vocês todos estão convidados, vai ter cantina, a gente vai ter um tempo bem gostoso. E vocês viram também que a gente anunciou hoje no Acontece a respeito da missão. Esse ano nós recebemos a missão Adolescentes da Ina Londrina aqui em Arapongas, em janeiro. E nós teremos a nossa missão em janeiro do ano que vem. A missão da nossa Ina Arapongas. Então, pai e mãe, você que tem o seu adolescente a partir de 12 anos completos até 17 anos, vocês podem procurar já o líder de célula, pode procurar a gente, que a gente já vai começar a informar vocês. Apareceu, acho que só o início da data, né? Mas são 7 dias, né? São 7 dias. Mas daí a gente vai passar essas informações, mas a gente queria que você já começasse a orar sobre isso, se você tem interesse de enviar o seu adolescente, porque a gente vai ter vaga limitada, e então não deixe para a última hora. Amém? Bom, então, tema de hoje, discípulos de Cristo. É um tema que o Senhor colocou no meu coração, algo que Deus tem trabalhado no meu coração. Hoje de manhã eu falei que eu não sabia se essa mensagem era para mim, se essa mensagem era para a igreja, né? Porque tem coisa que é para nós, tem coisa que Deus quer tratar com a gente, tem coisa que é para ministrar para a igreja. E o Senhor falou, eu quero que você ministre para a igreja. Eu falei, então, tá bom, então eu vou obedecer. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Não vai dar certo, eu vou pôr a vara aqui atrás. Não sei usar, eu vou pedir para você trocar, tá bom? Então, Mateus capítulo 4, a partir do verso 18 até o 20, diz assim: Caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Então, esse texto, né, Jesus, ele faz um convite, né, para os primeiros discípulos, dizendo, né, vinde após mim, né? Em algumas versões, a Bíblia vai falar que é siga-me, né? Jesus fala, siga-me, e eu farei de vocês pescadores de homens, né? Cada versão ela vai trazer de uma forma, mas é o mesmo sentido. E algo que o Senhor ministrou comigo a respeito, né, desse texto foi a respeito do chamado de Jesus, né? Jesus chamou esses discípulos com um propósito. Na verdade, Jesus chama todos nós com um propósito, né? Com um propósito muito claro. E hoje de manhã eu estava falando sobre isso, né? Algo que tem me intrigado muito nesses últimos tempos. Não só a geração de jovens e adolescentes que a gente tem acompanhado mais de perto, mas a gente tem visto isso acontecer também, né, com pessoas mais maduras,
adultos, né, a influência que coisas exercem sobre as pessoas. Muita influência, né? E uma delas, que a gente não pode deixar de falar, inclusive esse ano nós fizemos um jejum, né, de redes sociais, são as redes sociais, né? A gente tem se preocupado, a gente tem orado bastante, né, sobre isso, de ver como essa geração tem sido fortemente influenciada por pessoas, por ideias, por princípios, que muitas vezes elas nem conhecem direito essas pessoas, né? Elas conhecem a partir daquilo que elas veem ali, aquilo que é exposto, porque a rede social, você mostra aquilo que você quer. Você mostra aquilo, né, que te convém. E essa é a minha preocupação, porque muitos de nós estamos sendo influenciados por isso, né? E aqui Jesus faz um convite. Ele faz um convite para quê? Seja você meu seguidor. E a rede social, o que é? São seguidores, né? E eu fiquei muito preocupada, porque eu falei assim, Senhor, será que o Senhor realmente tem sido a nossa influência? Será que realmente nós temos sido fiéis seguidores do Senhor? Então, isso me preocupou bastante. Eu estou ouvindo direito, mas está meio estranho o som. Vocês estão aumentando? Tá bom. E eu olho para esse texto, eu acho tão engraçado que parecia que Jesus já sabia o que ia acontecer nessa geração, né? Porque está escrito ali, ó, deixaram imediatamente as redes. É muito atual esse versículo. Eu não tinha uma rede para trazer, mas eu trouxe uma vara, porque é a mesma coisa, né? Eles usavam as redes para pescar os peixes. Eu uso vara quando eu vou no Pesque Pague. Tem bastante gente que pesca aqui, né? Eu sei que tem alguns irmãos que pescam bastante, mas eu não sei se pesca de... Não pesca mais de rede, né? Vocês pescam só de vara, né? Então, mas naquela época pescava de rede. E Jesus, né, ele fala assim, quando eles aceitaram o convite, eles deixaram imediatamente as redes. E eu falei, hoje também, para seguir Jesus, a gente precisa deixar as nossas redes. Não estou falando para você que você tem que apagar o ícone daquilo que tem te influenciado. Não é isso, gente, não é isso. É sabedoria para utilizar. É sabedoria para entender o que tem sido uma influência na sua vida. Se é uma influência saudável ou se tem sido uma influência que não tem gerado fruto sobre você. Né? Então, nós precisamos fazer uma avaliação, e o Espírito Santo fez uma avaliação no meu coração nesses últimos tempos, e está bem doído, parece que ele pegou essa vara e bateu em mim, mas a Bíblia fala que o mesmo Deus que fere é o mesmo Deus que cura, né? Então, nós sempre aprendemos algo com o Senhor. Então, esse texto me chama muita atenção, porque Jesus é uma bênção, gente. Jesus, ele está sempre nos convidando para algo, né? E hoje você veio aqui, porque eu tenho certeza que você atendeu o convite do Senhor. Vá ter comunhão, vá me adorar, amém? Então, o Senhor está sempre fazendo um convite. Só que nem sempre a vida do discípulo, né? Eu não sei quanto tempo você tem de caminhada cristã, às vezes você é um novo convertido, ou às vezes você já caminha há muito tempo com o Senhor. Mas o fato é que, independente do tempo de caminhada que nós temos com Deus, a nossa posição de seguidor, ela não muda. Às vezes você pode até ter, né, uma nomenclatura na igreja, você é um líder, um supervisor, um pastor, um apóstolo, não importa. Todos nós, né, somos discípulos, somos seguidores do Senhor. Mas essa caminhada nem sempre ela é tão confortável. Mas o Senhor tem sempre, né, feito um convite. Por exemplo, ele fala: vinde a mim, porque eu vos farei pescadores de homens. Mas também, no meio da caminhada, ele fala: vinde a mim, todos vocês que estão cansados, estão sobrecarregados. Então, da parte de Jesus, sempre existe um convite. E da nossa parte, sempre precisa ter um desejo de aceitar o convite. Mas nós precisamos fazer uma autoavaliação de como nós temos caminhado como sendo discípulos do Senhor. E é exatamente isso que eu quero compartilhar nessa noite. Uma reflexão mesmo, né?
Eu sempre falo, gente, eu não consigo trazer uma palavra muito teológica, muito profunda. É uma bênção, né? Esse tipo de palavra eu aprendo muito. Porém, o que funciona para mim é o arroz com feijão. É o simples, porque é isso que nos deixa de pé, é isso que sustenta a nossa vida, amém? Então, o caminho do discipulado não é fácil. O caminho do discipulado envolve renúncias. O caminho de discipulado envolve sacrifícios. O caminho de discipulado não é fácil. Porque às vezes Jesus vai pedir algumas coisas para nós, né? Nesse caso aqui, os discípulos tiveram coragem e deixaram imediatamente, rapidamente, deixaram as suas redes e seguiram o Senhor. Mas tem um porém. Depende muito do quanto nós enxergamos e valorizamos Jesus. O preço que nós estamos dispostos a pagar numa vida de discipulado com Cristo é o valor que a gente dá para Ele. Porque se você acha que Jesus vale a pena, se você acha que Jesus é realmente precioso, igual a gente cantou aqui, né? Maravilhoso, admirável. Nós cantamos isso. Mas e quando o maravilhoso, o admirável te pede alguma coisa? Ele fala assim, eu quero discipular você. Você é um discípulo meu. Então, eu quero que você me entregue isso. Assim como ele pediu, né, para o jovem rico. Que dó, gente, daquele menino. A confiança dele estava, né? Ele falou assim, Senhor, eu tenho obedecido ao Senhor. Eu já tenho feito tantas coisas. Ele falou assim, ok. Então, né, vende tudo o que você tem. Por isso que é muito difícil ser um discípulo de Jesus. Porque às vezes... E Jesus precisa do nosso dinheiro, gente. Jesus não precisa. Como o pastor falou, a gente, né? Isso é algo do nosso coração. É para ministrar o nosso coração. Né? Só que então a vida discipulada é isso. A vida discipulada, ela vai envolver renúncias. Jesus vai pedir coisas para nós. E o que é um discípulo? Discípulo é um aprendiz. Discípulo é um aluno. E eu quero trazer para o contexto que eu estou vivendo. Eu estou com uma aluna dentro da minha casa. E eu tenho sido professora por esses tempos da minha casa. Né? Eu quero falar um pouco sobre isso também. Porque essa palavra nasceu, né, de tudo aquilo que a gente tem vivido como família nos últimos tempos. Né? Jesus tem pego a vara, tem corrigido porque Ele nos ama e tem sido uma bênção. Mas então é isso. Existe um preço discipulado. E nós precisamos saber se a gente está disposto a pagar esse preço. Para ser um verdadeiro discípulo, nós precisamos saber se estamos dispostos. E daí depende do valor que a gente dá. Né? A Bíblia vai falar, eu até coloquei aqui, mas não tem, né, no slide. Lá em Mateus 3,44 vai falar assim, que o reino dos céus é como um tesouro escondido que um homem descobriu num campo. E em seu entusiasmo, ele escondeu novamente, vendeu tudo que tinha e com o dinheiro da venda comprou aquele campo. O que significa isso? Um tesouro. Jesus é um tesouro. Discípulo é assim, quando a gente encontra um tesouro, é isso. É a coisa mais preciosa que a gente tem. Então, nós deixamos tudo para seguir o Senhor, amém? E daí tem um outro ponto. Jesus fala, vinde após mim. Então, Jesus convida, né, nos convida para uma mudança de propósito e a vida de discipulado. E como que nós somos discipulados por Jesus? Como que nós somos discipulados pelo Espírito Santo? Essa que é a pergunta. Senhor, como eu tenho sido discipulado? Né? E o que a gente tem visto? E o que né, o Espírito Santo ministrou no meu coração? Ele falou assim, para mim poder te discipular, você tem que abrir espaço. Por isso que eu quis orar antes. Eu falei, Senhor, que a Tua palavra encontre espaço no nosso coração. Sabe por quê? Porque se nós não deixarmos o Senhor nos ensinar, se nós não formos realmente um discípulo, um aluno que aprende, se nós não somos o aluno, nós somos o mestre. E daí, parece que Jesus precisa nos seguir.
Jesus precisa ir atrás de nós com as nossas convicções, com aquilo que a gente quer fazer. A gente, sonha e faz planos, mas nós queremos ser o mestre dos nossos planos. E daí a gente não vai seguindo. A gente quer fazer as coisas e a gente quer que Jesus venha nos seguindo. Nós queremos, parece que a gente até fala para Jesus: Jesus, eu estou fazendo e você vem atrás de mim, Não é assim que funciona. O discípulo é o aluno e o aluno precisa aprender. É por isso que seguir Jesus, vinde após mim, é uma mudança. É uma mudança de propósito. É uma vida de discipulado. E é isso que a gente faz, gente. Aqui nós caminhamos em célula. Célula é o quê? Comunhão, discipulado, correção, alinhamento. Não é? Discipulado. Essa é a nossa vida. Só que será que nós temos sido bons discípulos do Senhor? Será que realmente nós estamos seguindo Jesus, seguindo os princípios de Jesus, os mandamentos de Jesus? É isso que vai fazer de nós um discípulo. Amém? Eu sei que vocês estão sérios, parece que está ruim, mas vai ficar bom. Pode passar. Pode passar. Ah, não, é o outro, tá certo. Olha lá, outra informação, naquele versículo. Eu vos farei. Jesus diz que ele fará de nós pescadores de homens. Jesus propõe uma transformação de propósito. Me chamou muito a atenção isso que Jesus falou. Eu vos farei. Porque esse é o nosso problema. O nosso problema é que a gente não quer deixar Jesus fazer. Nós queremos ser um discípulo de nós mesmos. Nós queremos fazer as nossas coisas, porque nós já temos as nossas convicções. E a gente não dá espaço. Nós não damos espaço para o Senhor. Então, quem vai fazer é Ele, a obra é dEle. É Ele que nos chama. É Ele que molda o nosso caráter. É Ele que molda tudo em nós. Nós cantamos isso agora há pouco. Por exemplo, hoje você veio no culto. A gente vai para o culto, a gente vai para a célula, Glória a Deus por isso. Mas qual é a nossa motivação de estarmos aqui? Sabe que às vezes a gente vem para a igreja não como um discípulo. Às vezes a gente vem na igreja para resolver os nossos problemas. Às vezes a gente só manda uma mensagem para o líder quando a gente precisa resolver um problema. Eu preciso de uma solução para os meus problemas. Ou às vezes você nem liga. Ou às vezes você dá um balão no discipulado. Como que Jesus vai poder fazer algo por você? O Senhor tem colocado pessoas. O Senhor levantou pessoas para quê? Para nos discipular. Então, é a forma que Jesus faz. Então, se nós somos um discípulo de Cristo, quem faz é Ele. Sou eu que faço. Então, nós precisamos deixar espaço para o Espírito Santo. A gente precisa deixar Ele fazer, amém? Então, nós precisamos voltar para a posição que o Senhor nos chamou. Nós somos os alunos. Fala para a pessoa do seu lado, você é o aluno. Jesus é o mestre. Fala de novo, gente, está muito devagar. Fala, Jesus é o mestre. Então, se Jesus é o mestre, quem tem que influenciar a sua vida com o ensino é Jesus. Não é o influencer do YouTube, nem do Instagram e nem do negócio do TikTok, que eu falei, esse eu não tenho, porque mais um eu não administro nem o que eu tenho, só tenho uma. E eu já não dou conta de responder as mensagens. Não é? O quê? O chat, não sei, gente, eu não dou conta, é muita coisa. Então, é Jesus que vai fazer, eu que farei, Ele faz. E é por isso que é Ele que deve ser a nossa total influência. E é por isso, pai e mãe, eu quero falar para você, dentro da sua casa, você também é influência. Foi isso que o Espírito Santo me corrigiu, você que é influência da sua casa. Eu estou formando em você algo, mas o que você tem feito? Qual tem sido a sua expectativa? E eu quero falar para você, se você veio aqui na expectativa de conseguir uma bênção do Senhor, você pode até ter.
Mas a sua expectativa tem que estar em aprender a ser um discípulo melhor de Cristo. Essa deve ser a nossa expectativa quando nós estamos aqui. Porque quando ele fez o convite para os discípulos, foi um convite para isso. Sigam-me. Gente, vocês já pensaram, se metade do Brasil seguisse Jesus, a gente estava com a metade dos problemas resolvidos. Para você ver como que, né, o nosso país e o mundo todo tem seguido muitas outras coisas, menos o Senhor. É por isso que é tão importante nós fazermos uma avaliação do que tem influenciado a nossa vida. O que tem influenciado a nossa vida. Isso vai falar da nossa saúde espiritual, isso fala das nossas expectativas, do porquê nós estamos aqui sentados nessa cadeira. Por que nós aqui adoramos, erguemos as mãos? Por que nós sentamos para ouvir a palavra? Sabe por quê? Porque nós somos os alunos. Por que nós fazemos o devocional? Então, essa semana eu fiquei sabendo, né? O pessoal do Ora em Mais foi desafiado a fazer o devocional, né? Eu achei muito engraçado isso, né? Porque às vezes tem algumas pessoas que têm um pouco de dificuldade, mas eu quero falar para você. É nesse lugar que o Senhor quer te ensinar. É nesse lugar que o Senhor nos forja. Então, você precisa investir tempo nesse lugar. Eu quero sempre falar do devocional. Sabe por quê? Porque se nós somos os alunos, como eu já falei uma vez, Jesus não deixou o vídeo, não deixou áudio, ele deixou um livro. Então, se nós somos os alunos, nós precisamos ler o livro. Nós precisamos ter um tempo, nós precisamos aprender. Amém? E por que nós precisamos aprender? A ser um bom discípulo. Por que nós precisamos seguir Jesus? Tem um propósito. Não é à toa. Qual é o propósito? Quem sabe pode falar. Porque vocês estão muito sérios. Porque o Senhor nos chamou para ser um discípulo. Para pescar. É para pescar. Só que tem um detalhe, gente. Não é para pescar só no Boas Notícias. Eu já recebi um testemunho que uma pessoa já saiu do culto de manhã e já pescou. Já pescou e já mandou para a célula. Não é? É isso, gente. A gente não foi chamado para levantar um império. Nós somos chamados para pescar pessoas. Assim como nós somos alcançados. Foi para isso que Deus nos chamou. Só que eu acho que a gente se desvia desse propósito. Eu acho que ao longo da nossa caminhada, a gente quer começar a fazer as coisas. A gente quer começar a seguir os nossos desejos. Nós queremos começar a seguir aquilo que a gente acha que é mais certo. E os nossos olhos ficam longe de Jesus. E a gente começa a seguir outras coisas. É por isso que é tão importante nós entendermos, avaliarmos a nossa vida espiritual para ver se nós estamos no propósito. Sabe por quê? Porque nós não vamos encontrar satisfação seguindo outros deuses, seguindo outras coisas. Eu estava falando hoje de manhã, né? Como eu estou sendo ministrada na leitura de Reis. Porque simplesmente nada mudou de lá para cá. Reis maus que desobedeceram a Deus, que levantaram altares idólatras, que desobedeceram o Senhor. O que eles fizeram? Quando começa um ruim, vai outro, influenciando o outro, um pior que o outro. Um pior que o outro, né? E a Bíblia vai falando, e esse desagradou mais ainda o Senhor que o outro. Influência. Então, nós sempre estamos sendo influenciados ou ensinados. A gente nunca está assim, ó, né? Não. Você sempre está sendo ensinado. Você está sempre sendo discipulado por alguém ou por alguma coisa. E aquilo que nós amamos, aquilo que entra dentro do nosso coração, na nossa mente, nos leva para um destino. E nós nos transformamos nisso. Então, se você segue Cristo, se você obedece Cristo, você vai ser cada vez mais parecido com Cristo. Mas se você quer fazer as coisas, se você não quer ser transformado, se você até quer seguir Jesus, mas você quer fazer do seu jeito, eu quero dizer para você, você não tem sido um bom aluno. Você vai ficar de recuperação. E como que nós vamos aprender? Pode passar.
João 14, eu quero que você abra nesse texto. João, capítulo 14, verso 25 e 26. Diz assim: Tenho dito isto enquanto ainda estou com vocês, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Então, como que nós aprendemos? Jesus está aqui? Em carne e osso não está mais, né? O seu Espírito está aqui. Jesus, antes de subir aos céus, né, ele disse isso, né, aos discípulos, né? Enquanto ainda eu estou com vocês, né? Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará ao meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas. Então, hoje Jesus não está mais aqui, gente. Em carne e osso ele não está, ele está em espírito. E ele deseja nos ensinar, né? A palavra diz, o Consolador, o Espírito Santo, o Conselheiro. Essa é a nossa influência, esse deve ser o nosso conselheiro. Todos os dias o Espírito Santo, que o Pai vai enviar. E olha qual que é o propósito do envio do Espírito Santo. Ele ensinará a você o quê? Todas as coisas. Então, se você quer ser um bom aluno, se você quer passar de ano, o Espírito Santo quer ensinar você. É o propósito. Ele vai ensinar o quê, gente? Todas as coisas. Porque não existe nenhuma matéria que ele não saiba. O Espírito Santo sabe todas as matérias. Ele pode te ensinar o que você precisa, ele pode te ensinar. E tem outra coisa que ele pode fazer. E ele fará com que você se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Mas, falei para minha filha, falei hoje de manhã, né? A gente tem uma leva aqui, né? As irmãs da igreja estão orando por alguns alunos que estão precisando de muita nota para passar, mas é muita nota mesmo. E a minha filha está no meio dessa leva. Tinha já alguns pais de manhã aqui, né? Enfim. E tem alguns outros alunos ali atrás dos adolescentes. Gente, meu Deus, meu coração está assim, né? Então, nós estamos orando, né? A gente está quase já fazendo um relógio de oração para eles passarem de ano. E eu falei assim para minha filha, eu falei, escuta, mãe, está todo mundo orando, eu vou passar. Eu falei, não é bem assim. Você precisa estudar. Como o Espírito Santo pode até lembrar você de algo, né? Pode te iluminar, pode trazer paz, tranquilidade para você, porque é matemática ainda, né? Para você resolver as suas operações, mas você precisa estudar. E daí eu quero dizer para você, como que o Espírito Santo pode nos ensinar as palavras de Jesus, né? Porque ele vai nos lembrar do que Jesus disse, mas a gente não sabe o que Jesus falou, porque a gente não quer fazer o devocional. Aí a gente precisa resolver um problema, e daí você liga para o seu líder. E eu vou falar para você, discípulo, aluno, o líder sabe se você fez o devocional dependendo do seu teor da conversa. Porque se você ligar muito desesperado, mandar muito desesperado, já acabou explodindo, sinal que você nem leu a palavra de Deus. E daí, como que o Espírito Santo vai te lembrar de algo que você não estudou? Se você não gastou tempo, se você não priorizou aquele momento do seu dia para ser discipulado pelo Espírito Santo. É por isso que o devocional é tão básico. Gente, eu sei que às vezes tem gente que fala assim, ai, a gente já está virando os fariseus do devocional. Não estou nem aí, porque é uma questão de lógica, gente. Um discípulo é um aluno. E o aluno, ele senta para aprender. E nós temos o Espírito Santo para nos lembrar, e é por isso que nós precisamos investir tempo no devocional. Ah, mas eu acordo muito cedo. Acorda mais cedo. É assim que funciona a nossa vida, gente. Né? E o Espírito Santo também tem me discipulado. E não está gostoso. Né? O Espírito Santo tem dado umas varadas em mim. E tem sido bem desconfortável, mas é tão gostoso, porque se a gente fala assim, Senhor, né, eu queria desafiar o seu coração, porque quando você for fazer o devocional, não é para você pegar o seu plano de leitura anual e falar assim, já li 2 Reis hoje, ai, não entendi nada, sacrifício, ai, altares, né, você não entendeu nada e vai, já fiz. Não é assim que é para fazer o devocional, gente, é a palavra de quem?
A palavra de Deus, é a palavra dele. Então, quando você for para esse tempo de devocional, é o quê, gente? Devoção. Então, você vai para esse tempo de devoção e você fala assim, Espírito Santo, eu estou pronto para ser discipulado. Eu estou pronto para ser ensinado. Eu estou pronto para aprender das tuas palavras. Ministra meu coração, eu quero ser um bom aluno. Eu quero ser um bom discípulo. Por quê? Porque eu quero pescar. Eu quero pescar. O Espírito Santo me confrontou com isso. Eu quero pescar meus primeiros peixes, gente. Quem são? Meus filhos. Quero pescar. A pastora Esther sabe, eu mando para ela minha lista de oração e a primeira coisa que eu peço que os meus filhos conheçam o Senhor. E o Senhor falou comigo, ótima oração, mas eles têm ouvido falar de Cristo, mas você tem mostrado Cristo dentro da sua casa? Não foi gostoso. Você tem sido uma boa discípula para pescar os seus primeiros peixes? Porque a responsabilidade, gente, não é dos eventos que a gente faz. Tudo bem, existe um derramar do Espírito Santo, nos acampamentos, em tudo aquilo que a gente faz. Existe um mover de Deus nos cultos, nas vigílias. Foi tão maravilhoso a última vigília, né? Os jovens adolescentes foram batizados em línguas. Foi a coisa mais linda. Um mover, houve cura. Tudo tão sobrenatural, aquilo que o Espírito Santo fez. Mas assim, só isso, gente, não basta, porque é um dia, é um momento. Nós precisamos ser verdadeiros discípulos o tempo todo. E nós somos os responsáveis. E Deus falou assim, não adianta você ficar falando que os seus filhos precisam fazer o devocional. Eles precisam ver o devocional em você. Eles precisam ver quem eu sou em você. E eu estava compartilhando, com o pessoal que daí, quando a Marina, a gente nunca foi chamada na escola, gente, nunca. Alunos exemplares dos meus filhos, a gente foi chamada na escola. Para falar das notas dela esse ano. O Fabiano saiu transtornado da escola. Parecia assim que ele tinha, meu Deus, ele saiu transtornado de lá. E eu falei, meu Deus, e agora? Mas, gente, quando eu falo para vocês que ela precisa de muita nota, a prova é amanhã, tá? Então, lembrem de orar. Muita. É muita mesmo. Mas é muita. Eu e a pastora Esther estava fazendo as contas essa semana, somando, para ver se mudava o resultado, mas precisa de muito. Precisa de muita nota. E foi muito engraçado, porque daí todo mundo falou assim, pastora, leva ela para aula particular, professora boa. E olha, glória a Deus, tantos irmãos da igreja, leva lá, eu ajudo. A pastora, leva em casa, eu ajudo. Eu sou de exatas. Tanta gente, se prontificou a ensinar ela, porque a gente não lembra mais de nada. E daí foi muito engraçado, porque o Espírito Santo falou assim, você que vai ensinar. É você que vai ensinar. Eu falei assim, eu estou lascada. Aí, o que nós fizemos? Tivemos que entrar no YouTube, assistir, tem tudo agora. Tem tutorial para fazer as operações de números decimais. Nós aprendemos tudo de novo, porque a gente esquece, as regras, enfim. E nós estamos nessa luta já faz alguns meses, aprendendo para ensinar. E o Espírito Santo falou assim, você quer que a sua filha seja uma boa aluna? Seja você também uma boa aluna. Seja você também uma boa professora. Então, você vai ter que aprender também. E, gente, não foi fácil. Eu vi quanto eu não posso ficar cobrando muito, porque às vezes a gente é difícil, Enfim, lembrem de orar por ela e por todos os adolescentes que estão precisando de nota. Olha lá, tem gente que já está recebendo já, que está precisando também, está pendurado, Só para descontrair, olha lá. E outra coisa que Jesus fala no convite dele, nós seremos pescadores de homens. Então, Jesus, ele nos convida para uma pescaria espiritual. Não é pescaria natural. Porque uma pescaria natural, gente, é peixe. Você vai, limpa o peixe, come o peixe, assa o peixe, Pescaria espiritual é outra coisa. Porque eu estava perguntando hoje de manhã que faz muito tempo que eu não vou no Pesca e Pague. Tem uns irmãos que vai no rio, Tem um povo aqui, gente, que gosta de pescar no rio. Eu não sou dessas, eu sou daquelas que gosta de ir no Pesca e Pague e já trago limpo, só para comer.
Mas faz muito tempo que eu não vou pescar, porém, meu avô sempre foi pescador, né, gente? Japonês é pescador, então a gente ia pescar, desde pequenininho a gente ia pescar nos rios, lá, nossa, cada rio a gente ia, ficava debaixo da ponte pescando. E eu lembro que o meu avô, ele levava minhoca para pôr no anzol. É isso que usa, hoje já mudou. O que usa de isca hoje? Camarão? Nossa, que chique, gente, os peixes. É verdade? Usa camarão? Olha, gente, tá vendo? Então, na minha época não era camarão, na minha época era minhoca. E eu tinha nojo, e meu avô colocava minhoca, enfim, né? E a gente ia lá pescar. Pescaria natural, a gente pescava aquele monte de lambarizinho pequenininho assim, e era coisa linda. Mas Jesus, ele nos convida para uma pesca espiritual. E como que a gente pesca o homem, gente? É com minhoca? Como que pesca? Como que a gente vai pescar os homens, né? Porque Jesus, ele falou assim, vem, me sigam e eu farei vocês pescadores de homens. E ele falou assim, use essa isca. Não falou. Não falou, mas tem uma isca. E a isca tem que ser o quê? Essa pesca espiritual. Isca espiritual. Amém? Vocês estão mais animados agora. Então, Jesus nos convida, né, para essa pesca espiritual. E a pesca espiritual é o quê, gente? É uma pesca que tem um propósito eterno. Porque quando nós pescamos pessoas, quando nós ganhamos pessoas para Cristo, qual é o valor dessa vida? Nós conseguimos colocar valor na vida de alguém? Assim como a salvação, né, que Jesus nos deu não tem preço, nós também não podemos colocar valor, preço na vida de uma pessoa. É por isso que é um propósito espiritual. É por isso que isso vai muito além de qualquer coisa que a gente possa fazer natural. Porque é salvação de vidas. Nós estamos, né? Nós fomos chamados para que sejamos pescadores, para levar as pessoas para ganharem uma vida que é eterna. É um propósito, gente, que vai muito além. Muito além. Esse é o nosso verdadeiro chamado. E foi aí que o Espírito Santo me confrontou. Por quê? Porque daí quando ele falou assim, você vai ensinar sua filha. E eu falei assim, eu não tenho paciência. Eu falei, eu não tenho paciência para ensinar. Porque o colérico, gente, não é fácil, né? Meu temperamento não é fácil. E eu falei assim, eu não tenho paciência para ensinar, Senhor. Ele falou assim, como que você não tem paciência? Se eu habito dentro de você. Se existe um fruto dentro de você. Ele falou assim, não adianta nada você orar para a conversão dos seus filhos. Se você não demonstra, se você não testemunha de quem eu sou dentro de você. E daí foi bem difícil. E daí eu vi que começou um tratamento no meu caráter e no caráter do Fabiano também. Porque também foi forjado na paciência. Não só na paciência, mas uma parte do fruto do Espírito também é a bondade. E algo que o Espírito Santo, né, eu até compartilhei com algumas pessoas naquelas semanas. Ele falou assim, você é muito boa para caminhar uma milha a mais, uma ovelha sua que está ferida. Você tem muita paciência, você é muito boa para isso. Mas para as suas primeiras ovelhas dentro de casa, você não é paciente. Dentro da sua casa, você não tem feito o que você tem feito na igreja. E como que você não consegue se eu estou habitando dentro de você? Doeu, gente. Doeu. E eu peguei e falei assim, Senhor, eu quero ser uma boa aluna. Então pode me ensinar. Como é que é ser paciente? Como é a gente explicar 300 vezes a mesma coisa? E depois de novo, e 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 de novo. Aí o Espírito Santo falou assim, é igual você. Mesma coisa igual você. Você já tem anos de convertido e você ainda não aprendeu a ser paciente em certas circunstâncias. Você explode.
Como que você quer que os seus filhos se convertam se você não demonstra o fruto para eles? Porque quando, né, o Senhor fala, né, que nós, né, seríamos o sal da terra, a luz do mundo, para mim, gente, é fruto do Espírito tudo isso. Nós já vamos falar sobre o fruto do Espírito. Eu estou atrasada, eu vou mais rápido. Olha lá, Gálatas 5, 16, 21 diz assim: digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Então, esse é um ponto, esse verso é um ponto, porque às vezes a gente fala assim, eu não tenho paciência para fazer isso eu não quero fazer, isso eu não consigo, eu já tentei, mas não me peça para fazer isso, porque isso eu não consigo. Mas Paulo fala que se nós vivermos no Espírito, não é que a gente de vez em quando, não, a Bíblia fala que jamais nós, né, vamos satisfazer os desejos da nossa carne. E às vezes é mais fácil a gente satisfazer, porque, gente, para mim era muito mais fácil ter mandado ela para alguém ensinar, para alguém discipular. Mas Jesus falou, eu quero que você ensine, eu quero que você seja discipulada por mim, porque você precisa ensinar. Então, não adianta você falar para mim que você não tem paciência. Porque se você vive no Espírito, você jamais vai ceder aos desejos da sua carne, né? Porque a carne luta contra o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras. Pessoa sem paciência é o quê? Uma pessoa irada. Discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Obras da carne. Obras por quê? Porque nós que produzimos, são obras nossas, obras humanas. Coisa da nossa carne, obras. E nem todos estão lá, mas o fruto do Espírito é o quê? Gálatas 5, 22 a 25 diz, mas o fruto do Espírito é um só. Diferente das obras, né? As obras são muitas, porque a gente faz muita coisa mesmo, né? Mas o fruto é um só, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se Paulo fala que se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, eu acho que poderia ser que viver no Espírito não significa andar no Espírito. É por isso que, às vezes, nós estamos aqui, temos manifestações visíveis, que estamos cheios do Espírito Santo, nós, né, cantamos em línguas, adoramos, oramos, né, em várias línguas, enfim, é tão maravilhoso o mover do Espírito Santo dentro de nós, que flui dentro de nós, mas a gente está vivendo no Espírito. Mas andar no Espírito é outra coisa. Porque não adianta nada a gente vir aqui, louvar o Senhor, e quando você chega dentro da sua casa, marido, você grita que a sua esposa é um grosso. Ou esposa, a mesma coisa. Isso não é andar no Espírito. E foi exatamente isso que o Espírito Santo me confrontou. Cadê a sua paciência? Hoje a pastora Esther estava ministrando no chá de cozinha, e ela estava ministrando, eu falei, ela está ministrando, está falando a mesma coisa que eu falei de manhã. Acho que a gente viveu as mesmas coisas, né, pastora, nessas últimas semanas. Então, nós precisamos deixar o Espírito Santo discipular o nosso coração. É um fruto só, então nós não podemos, eu falei hoje de manhã, irmãos, nunca mais vocês falem isso. Eu não consigo fazer alguma coisa que está aqui na lista do fruto do Espírito. Nós não podemos falar isso, porque é uma mentira.
Não tem como nós não termos paciência se nós andamos no Espírito. Não tem como nós sermos maus, não tem como nós sermos infiéis, não tem como nós não termos domínio próprio se nós andamos no Espírito. E por que nós andamos no Espírito? Porque somos bons alunos. Porque o que o mundo precisa, gente? O mundo precisa de ira, de inveja, de briga. Não, o mundo não precisa disso, porque já está cheio. O mundo precisa do quê? Amor. O mundo precisa de alegria, o mundo precisa de paz. E essa é a isca espiritual. A isca está dentro de nós. Então, nós vamos pescar as pessoas como? Manifestando o fruto que há dentro de nós. Porque se as pessoas não virem isso em nós, elas vão falar assim, pode ser qualquer coisa, menos um discípulo de Cristo. É por isso que é tão sério. É por isso que a gente não pode viver uma hipocrisia. Hoje de manhã eu falei, gente, meu maior temor é o dia que meus filhos, de vez em quando, eles querem nos ouvir. E eles falam assim, um dia eles falaram assim, a minha mãe não é nada disso que ela está falando lá em cima. Uma farsa, gente. Sangue de Jesus tem poder, misericórdia, ainda bem que a gente é corrigido, para a gente se alinhar. Por isso que nós precisamos ser bons alunos. E eu já quero falar para todo mundo que está precisando de nota. Se você também precisa se esforçar, você precisa ser um bom aluno. Porque não adianta, né, pastora? Quanta gente está orando pelos nossos filhos que estão precisando de nota? Muita gente orando, mas vocês precisam estudar, vocês precisam se dedicar. Amém? Eu já quero chamar o Ministério de Louvor para subir. Então essa é a nossa isca espiritual. E é por isso que nós precisamos ir para esse lugar da oração, para o lugar devocional. Sabe por quê? Se nós não testemunharmos do fruto do Espírito, nós estamos testemunhando do quê? Do fruto da carne. Porque Paulo vai falar lá em Gálatas, né? De Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semeia, ele também colhe. Ou seja, ninguém está sem fazer nada. Ou você está semeando para a carne, ou você está semeando no Espírito. E você vai colher aquilo que você está semeando. Mas nós fomos chamados para um propósito. Pescar homens. Com isca espiritual. Você tem que se lembrar disso, amém? Você tem que se lembrar que você foi chamado para isso. E você tem que fazer uma autoavaliação da sua vida. Se você tem sido uma boa isca espiritual. A começar dentro da sua casa. Hoje de manhã eu falei, às vezes, né, a gente já tem um parente que faz tempo que nós estamos orando para ganhar para Jesus. Já faz tanto tempo. Por que será? Parece que ele não vê Jesus, às vezes não vê Jesus em nós. Às vezes ele olha, né? Ele ouve o Cristo que pregamos, mas ele não vê Cristo em nós. Ele não vê as características do Senhor. E, gente, todos esses frutos, as partes, né? Porque o fruto é como se fosse uma fruta de gomos, como se fosse uma mexerica. É um fruto só, com várias partes. Não é igual às obras, que são várias. Porque você pode mentir, mas você não é um bandido, entendeu? Você tem uma obra ou duas. Não, não é assim. O fruto é uma coisa só. Nós precisamos ter todas e podemos desenvolver todas essas características, né? Traços do caráter do Senhor. E tudo isso é para quê, gente? Para pescar. Porque o amor, a alegria, a mansidão, tudo isso é para beneficiar o outro, é para testemunhar de Cristo para alguém. É igual essa semana o pessoal do Arimais teve aula dos dons espirituais, né, pastora? Eu amo essa aula. É a mesma coisa dos dons. Fruto do Espírito é para servir as pessoas. Os dons é para servir o corpo de Cristo, mesma coisa. Se você tem dom de cura, é para você curar o outro. Se você tem dom de fé, é para você ter fé. Então, tudo aquilo que nós recebemos do nosso mestre para ser um excelente discípulo é para um propósito. Pescar homens, pescar essa geração. E para isso nós precisamos ter uma boa isca em nós. Nós precisamos ter um bom sal em nós. Porque o sal não é só para dar sabor. Porque se você come muito sal, te dá sede. E eu creio que quando nós somos esse sal que dá sabor, mas também deixa as pessoas com sede daquilo que carregamos. As pessoas olham e falam assim, eu quero isso. Eu quero isso que você carrega.
Porque é disso que o mundo precisa. E a gente não precisa esperar a missão em janeiro, né? Já começou hoje, né? Já ganhou alguém hoje. Glória a Deus. Já teve gente que estava aqui no culto de manhã, já foi pescar na hora do almoço. É isso, gente. Esse é o propósito. Nós estamos aqui para quê? Para resolver os nossos problemas? Nós estamos aqui porque nós somos alunos do nosso mestre, com uma missão: ganhar pessoas, enchermos do Espírito Santo, amém? E eu quero fazer uma aplicação bem prática. A gente fez hoje pela manhã, aplicação bem prática. Eu queria pedir, eu não avisei agora à noite, eu avisei só de manhã, mas eu queria ter um momento de oração, porque como nós vamos aplicar essa palavra? Pode passar. Eu lhes dou um novo mandamento: que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Então, como nós somos reconhecidos? Fruto do Espírito. Amor. Assim que nós vamos ser reconhecidos. E você tem que ser reconhecido assim lá na sua casa. Você tem que ser reconhecido assim lá no seu trabalho. Aonde você estiver. Você foi chamado para ser um discípulo. Amém? Eu queria que você ficasse de pé e eu queria que o pessoal do Kids trouxessem as crianças, porque eu acho que nós precisamos orar com as crianças, orar com a nossa descendência. E se você não tem o seu filho aqui, eu quero que você ore com a sua família. Se você está sozinho, ore com a sua célula. Se a sua célula não está aqui, ore sozinho. O Espírito Santo vai te ouvir, amém? Mas por que nós vamos orar uns pelos outros? Porque eu acho que essa é uma forma de nós demonstrarmos amor uns pelos outros. Nós orarmos pelas pessoas. E hoje de manhã eu até falei, e se você tiver que pedir perdão, eu também tive que pedir perdão. Se você tiver que pedir perdão, peça perdão também, né? Ore em família. E se o Espírito Santo falou algum fruto que você está com dificuldade de desenvolver, eu quero falar para você, eu quero animar o seu coração. Todo fruto é possível se desenvolver em nós. Todo fruto. O Espírito Santo habita em nós. Então todo fruto pode ser manifestado. Então, se às vezes você tem se irado, se às vezes você não tem conseguido ter domínio próprio, o Espírito Santo pode desenvolver isso em você. É possível. Se falta paciência, Ele pode te dar paciência. E você precisa orar por isso. Você precisa clamar. Você quer ser um bom aluno? Todos querem ser um bom aluno. Então nós precisamos
igreja ore e clame para que o Senhor nos faça bons alunos e faça deles bons alunos, amém? Pai, neste momento, Pai, nós queremos orar por essa geração, Pai. Nós queremos orar por todos esses alunos, esses adolescentes, crianças que precisam de nota. Pai, em nome de Jesus, nós oramos para que o Senhor os capacite, Pai, para que o Senhor dê paz, para que o Senhor dê entendimento, Espírito Santo. Oh, Jesus, ajuda o Senhor, derrama sobre eles sabedoria e conhecimento do Senhor, Pai, e leva eles a ter um desejo de ser bons alunos, Pai, ser bons discípulos do Senhor, Pai. Nós oramos e nós cremos com fé, Pai, que o Senhor já vai depositar sobre eles, Pai, tudo aquilo que eles precisam para cumprir o chamado deles. Jesus, ajuda-nos, Pai. Eu quero orar por todos os pais, dos filhos que estão aqui. Ô Espírito Santo, ministra a paz nos nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, a sermos bons pais, a testemunharmos de quem o Senhor é, Jesus. Abençoa-nos, Senhor, nos dê sabedoria para sermos bons pais, para sermos sábios, para que possamos ministrar a vida dos nossos filhos, Jesus. Ajuda-nos, Espírito Santo. Nós entregamos, Senhor, toda a nossa preocupação para o Senhor. Nós entregamos para o Senhor, Pai, todo o sentimento que não é do Senhor. Nós queremos desfrutar da Tua paz, Jesus. Então nós entregamos essa semana ao Senhor. Nós entregamos esses adolescentes, essas crianças para o Senhor, Pai, crendo que o Senhor fará o melhor na vida deles, Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Gente, vocês viram que dó? Quantos? Instante, né? De manhã eu não fiz esse apelo, mas tinha aluno aqui também que precisava de nota, eu fiquei sabendo depois. Mas o que eu quero desafiar o seu coração nessa noite é para que você se lembre que se o seu filho precisa ser um bom aluno, você também está na mesma posição e precisa ser um bom aluno de Jesus. Nós precisamos, todos nós fomos chamados para isso, para ser um bom aluno, um bom discípulo de Cristo. E é dessa forma que nós vamos ensiná-los a também ser bons discípulos e bons alunos, tanto na escola como bons alunos do Senhor, amém? Então eu quero desafiar o seu coração a essa semana, cada vez que você for para o seu tempo de devocional, você senta diante da sua Bíblia e você fala assim: Espírito Santo, eu quero ser um bom aluno, então me discipula, me ensina, me lembre das suas palavras, para que eu possa testemunhar do teu fruto, amém? Esse é o nosso desafio, não só dessa semana, mas de toda a nossa vida, gente, de toda a nossa vida. Lembrarmos sempre que nós